Bom dia para você. Começa agora mais um Visita na Record e hoje a gente vai falar sobre a trajetória vitoriosa do Grupo Educacional Aslan, que completou 50 anos de atuação aqui no Pará. Aqui no estúdio eu vou receber Ivo Belarmino Júnior, que administra o grupo, e vamos receber também o Gerson Nascimento, proprietário da floricultura Fina Flor. Ele vai nos contar um pouco mais sobre o universo colorido das flores e arranjos usados em diferentes ocasiões. Fica com a gente, o Visita na Record está no ar. E a gente começa o programa falando de um grupo que tem 50 anos no mercado e oferece desde curso de idiomas a um ensino bilíngue completo da educação infantil ao ensino médio. Eu estou falando do Aslan, com unidade no Pará e no Amazonas. O grupo traz métodos que tornam o aprendizado mais dinâmico e envolvente. E quem vai conversar com a gente nesse bate-papo a respeito do sucesso do Aslan é o Ivo Belarmino Júnior, CEO do Grupo Educacional. Então, Ivo, muito bom dia. E seja bem-vindo aqui ao Visita na Record. Bom dia, Priscila. Bom dia aos telespectadores da Record. É um prazer estar aqui para poder falar com o seu imenso público, a sua imensa audiência. Muito obrigado pelo convite. Espero esclarecer as dúvidas de todos. Na verdade, a gente tem que parabenizar, para começar esse programa, porque 50 anos é uma marca histórica e o Aslan tem contribuído com a educação aqui no nosso estado. Então, conta pra gente, para chegar até aqui, qual foi a trajetória, hein? É muito grande, realmente. Meu pai fundou, junto com a minha mãe, o Aslan em 1975. Foi o ano que eu nasci também. Cheguei a morar em cima do Aslan. Então, nós tínhamos aula embaixo, tinha umas salas de aula, e a gente morava em cima. Era uma escola pequena? Era uma escola de 6, 7 salas de aula, né? Hoje o Aslan tem mais de 300 salas de aula. Cresceu bastante. Em 91, com 16 anos, eu comecei a trabalhar com meu pai. E comecei a pegar gosto. Eu fazia na época engenharia elétrica, troquei meu curso para administração e foi uma paixão, a gestão, administração de empresas. E aquela curiosidade de olhar, de perguntar sobre números, de perguntar sobre o número de alunos, rematrícula, evasão, captação de alunos, metodologia, nós construímos um modelo. Esse modelo de sucesso, em 98, nós abrimos nossa primeira filial na Cidade Nova. Foi um sucesso. Ou seja, aquela fórmula que nós construímos juntos, ela funcionou. A expansão se deu muito rápido após isso. Ivo, a gente entende assim que na sua vida você teve contato com idiomas estrangeiros, com inglês, espanhol, desde muito cedo, né? Então, em que idade você foi alfabetizado no inglês também? Eu comecei, na minha época, a estudar com 9 anos de idade. Mas hoje recebemos alunos no idiomas a partir dos 4 anos, no nosso curso Baby Class. Então, a gente vê a importância hoje de cada vez mais cedo as crianças terem contato com o idioma inglês, porque é o básico hoje, até para o mercado de trabalho. A gente percebe que no currículo ali, o inglês já é algo básico. As pessoas já estão indo até além. Além do inglês, o que mais você fala, Então, isso é fundamental e até para a expansão de vocês. Como é que foi mudar de uma unidade de idiomas, um curso de idiomas, para um grupo educacional, expandir para um grupo educacional que hoje tem desde o ensino infantil, na educação regular? Era um pedido das famílias, dos pais, das mães, para que a gente migrasse também para o colégio bilíngue. E esse pedido tem mais de 10, 15 anos. E em 2019 nós inauguramos o colégio bilíngue Aslan, desde a educação infantil até o ensino médio. Um bilíngue de verdade, ou seja, onde 50% das aulas são em português e as outras 50% das aulas são em inglês. Quando você fala de um bilíngue de verdade, a gente vai mexer com muitas informações, Porque muitas escolas hoje têm inglês, O básico na grade curricular ali, desde a educação infantil. Mas qual é a diferença ter o curso de inglês e de uma escola bilíngue de verdade? A grande diferença básica, para ficar mais claro para todos, é que existe o programa de bilíngue, onde você pode aumentar a carga horária de inglês dentro do colégio, mas que não é o nosso caso, e o colégio bilíngue de verdade, que é o seguinte: você dá a disciplina, por exemplo, matemática e math, ciências e science.
Ou seja, o aluno vê aquela disciplina nos 2 idiomas. Então, ele começa a aprender aquela disciplina em matemática e depois ele continua assistindo em inglês, aquela mesma disciplina. Ou seja, a mesma matéria, a mesma unidade ali do livro, mas em inglês. É como se ele tivesse metade do tempo dele num colégio no Brasil e a outra metade do tempo no colégio nos Estados Unidos. Então, é diferente de um programa bilíngue que você aumenta a carga horária de inglês. Mas quando o aluno no programa bilíngue, ele vai estudar o inglês, a gramática. E falando mais dessas diferenças pedagógicas, né, que outros programas vocês têm para potencializar, então, o idioma? Porque, na verdade, é inglês e espanhol, né, o foco de vocês hoje. É inglês e espanhol. E o grande desafio hoje dos colégios bilíngues é a mão de obra. É a formação de mão de obra, ou seja, no caso, o professor de inglês. Como nós temos um ecossistema completo, nós temos o nosso aluno de idiomas, que ele se forma, ele faz o TTC, o Teachers Training Course, onde ele aprende didática, metodologia, como lidar relações interpessoais, como lidar com a turma. E este professor, ele vem para o colégio. Ou seja, vocês formam os professores de vocês? Nós formamos nosso próprio professor, porque nós temos o curso de idiomas para nos dar suporte para essa mão de obra. E no colégio, como é que funciona, então, desde a educação infantil? No colégio, ele vai aprender o idioma, mas de uma forma como se ele tivesse imerso numa cultura americana, numa cultura estrangeira. Então, ele vai aprender o inglês para o dia a dia, para o uso dele. Nós temos hoje o Cooking Lab, que é uma cozinha, onde ele aprende como se estivesse na casa da família americana dele, onde ele aprende a fazer cupcake, hot dogs, cookies. Até o cardápio é americano, né? Então tem tudo. E a aula é toda em inglês. As medidas são em inglês, são em ounces. A gente não fala de mililitros ou de quilos, né? São pounds. Então ele se acostuma com todo esse cenário e é de forma natural. É lúdico, né? É lúdico, ou seja, e é a aula que eles mais gostam, porque no final eles lancham, né? Eles comem depois o que eles constroem dentro de sala de aula. E quando a gente pensa em idade ideal, né, para aprender uma língua estrangeira, vocês têm desde a educação infantil, qual seria? Quanto mais cedo, melhor. Então, no colégio, a gente já recebe alunos a partir de 2, 3 anos de idade, e no idiomas a partir de 4 anos de idade, no Baby Class. Tem estudos que mostram, né, que uma criança pode aprender muito mais que 4 idiomas até 7 anos de idade. Nós temos casos de aluno que fazem inglês e espanhol ao mesmo tempo. Você imagina que na Suíça, as crianças de 6 anos falam 4 idiomas. Né? Então não há limite, na verdade, para a criança. O limite é o que você não coloca para ela experimentar. O que você não coloca para a criança ter convivência com aquele idioma. Então, para ela não sente essa diferença que nós adultos sentimos quando trocamos de um idioma para o outro. Para a criança, é muito natural estar falando aqui inglês, virar para um lado e responder em espanhol, falar em português. Agora, conta pra gente quais são os desafios aí desses 50 anos, né? Vocês comemoraram com muitas marcas, com feito histórico, expansão. E o que é daqui para frente que desafia o grupo? Eu digo que o idiomas, ele mudou a vida dos meus pais, mudou a minha vida, mudou a vida da nossa família. E a gente quer mudar a vida de muito mais pessoas, impactar muito mais pessoas. Esse modelo de negócio que eu falei no início, a gente, em 2010, fomos para Manaus, abrimos a nossa primeira unidade em Manaus, hoje tem 4 unidades ágeis em Manaus, e final do ano inaugura a 5ª unidade. E a gente mostrou que esse modelo de sucesso, ele não funciona só em Belém, Ananindeua, funcionou em outro estado. E a gente está no momento agora de franquear a marca Idiomas Ágil. Que bacana! Então a gente quer levar para outros investidores, para outros lugares do Brasil, essa nossa fórmula de sucesso, que já foi testada durante 50 anos, e já passou por várias crises, vários governos, passou por pandemia, e é uma fórmula resistente, uma fórmula que funciona. Hoje vocês têm quantas unidades? Nós temos 11 unidades hoje, 7 no Pará e 4 no Amazonas. E falando do material didático, né? Como é que é produzido o material didático do Aslan? O material hoje ele é construído de parceria entre professores do Aslan e professores americanos. Ou seja, esse material ele é construído a 4 mãos e é passado depois pela revisão da minha irmã, que é a diretora pedagógica. Então, passado toda essa revisão,
a gente vai para a gravação do áudio, gravação dos diálogos. Então, essa gravação ela é feita por americanos nos Estados Unidos, selecionado pela minha irmã. Ou seja, se é o diálogo, é uma criança falando ali, ela procura uma criança. Se é uma mãe, se é um pai. E eu acompanho esse trabalho junto com ela. É um trabalho de detalhes, realmente, de verificar o sotaque do aluno, verificar a pessoa, a idade da pessoa que está falando, a entonação das frases. É diferente, né, você escutar um idioma por um nativo, por mais que um brasileiro seja extremamente competente, fale muito bem, mas ter aquele sotaque do nativo, né, é diferenciado. Nós tivemos um curso onde vieram os ingleses, vieram dar um curso para os nossos professores aqui em Belém, e eles que são o dono do idioma, eles falam, hoje não existe mais sotaque, você tem que entender o inglês. Um árabe falando inglês, um italiano, um francês, um chinês, é a língua mundial. Como é que a tecnologia tem ajudado vocês a crescerem? Pois é, eu comecei a trabalhar no Asla em 91. E eu sempre me interessei muito, perguntava muito. Eu falei, mãe, como é que está, por exemplo, a inadimplência dos alunos? Então, eu ia nos livros para olhar, aquilo demorava muito. Como é que está a matrícula dos alunos? Quantos matricularam, quantos não matricularam? Quantas matrículas novas nós tivemos? E demorava muito para olhar ali no livro, no papel. Agora é rapidinho. E aí no sistema hoje, a gestão hoje está toda nossa no sistema. Ou seja, o franqueado, Asla, ele leva o nosso sistema, ele leva o nosso suporte de gestão, suporte de marketing, suporte pedagógico. Ou seja, ele pega todo esse modelo de negócio de 50 anos, toda essa fórmula de sucesso é embarcada para ele. Que bacana. E para ser um franqueado hoje, então, tem que fazer o quê, hein? Hoje, ele tem que entrar em contato conosco, né? Ele vai passar por uma entrevista. A gente tem um perfil do franqueado ideal e verificar se a praça onde ele procura abrir um curso de idiomas, Asla, está disponível, está dentro do nosso foco de expansão. Como é o franqueado ideal? Fiquei na dúvida agora. Toda vez dizem que eu quero ser uma franqueada aqui de algum curso. As pessoas perguntam muito, eu preciso falar inglês para ser um franqueado do Asla? Não, não precisa falar inglês. Né? Mas a gente pede que seja alguém que tenha já trabalhado com gestão, que sabe alguém que seja liderança, que sabe liderar times, equipes. E a gente tem um módulo, a gente tem 3 módulos de treinamento. Então a gente vai preparar o franqueado para gerir uma unidade Asla. Que maravilha. Então, Ivo, COP 30 chegando, então inglês já é básico, né? Tem que ser igual a nossa língua materna. Nós tivemos uma reunião essa semana sobre COP 30 e o que eles enxergam que COP 30 não é o final, é o início do que vai acontecer, na verdade, no estado do Pará. Ou seja, o nome de Belém, o nome do nosso estado, ou seja, o nome da Amazônia, vai para o mundo inteiro. Então, isso vai puxar muito mais turismo para a nossa região. E o turista, seja de qualquer lugar que ele venha, ele vai falar inglês. You are very welcome. We are very nice to have you here in our conversation. Eu conversei com ele, foi muito bom recebê-lo aqui na nossa conversa e treinando meu inglês aqui, tá? Para dizer que não é só entrevistar. Tá muito bom. Adoramos. Obrigado pelo convite. Aqui. E olha só, a gente conversou com o Ivo Bellarmino Júnior, CEO do Grupo Educacional Asla. Nós vamos para um breve intervalo, mas já eu volto para receber a visita do proprietário da floricultura Fina Flor, o Gerson Nascimento. Vamos saber mais sobre este empreendimento que proporciona beleza, emoção também aos clientes. Eu espero por você.